Senhor, graças te damos, ó Pai, por Tua palavra. Nós nos colocamos na Tua presença agora e te pedimos que ao lermos a Tua palavra, nossos corações sejam como capim seco, aguardando o fogo para serem queimados, que gerando fé possam nos fazer crescer, nos fazer expandir, nos fazer ir além daquilo que estamos vivendo em nossas fés. Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas, ó Pai, através da Tua palavra, trazer cura, trazer restauração e trazer ideias novas para que as nossas vidas sejam motivadas a ir além na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, Marcos capítulo 6, dos versos 1 a 6, diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Então a gente já vê aqui que ele foi para onde ele tinha crescido, para onde ele tinha convivido, aonde ele tinha amigos, familiares. Ele foi para a sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? De onde vem a eles estas coisas? E aí, cadê você? Está aqui. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Olha que coisa forte. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Esse é um texto que teologicamente causa muita polêmica. Há muitos debates, há muita coisa, há muitas hermenêuticas, muitas interpretações. Mas o ponto mais importante aqui para nós aplicarmos em nossas vidas é que, primeiramente, ele estava num local conhecido, onde todos o conheciam. E ele começa a se destacar naquele local. Ele começa a trazer uma palavra, comportamento e atitudes transformadoras. E as pessoas começam a dizer: mas como é que ele faz isso? Quem de nós já não passou por essa situação de nós sermos menosprezados por nossos talentos? Menosprezados por habilidades que a gente começa a desenvolver, começa a colocar em prática. As pessoas dizem: mas como? Fulano, você veio de tal lugar, você não pode ser assim. Você é incapaz, você não vai aprender, você não vai longe. As pessoas questionam a autoridade da nossa competência e dizem: mas ninguém da família faz isso, como é que você faz isso? Ninguém da tua família cresceu, ninguém da tua família prosperou, ninguém da tua família mudou, como é que você está fazendo isso? Agora, imagina Jesus ouvindo esse tipo de pensamento, esse tipo de questionamento do tipo: olha, mas o pai dele não é José, é um carpinteiro que está aqui entre nós. Olha os irmãos dele, o que são os irmãos dele comparado a esse daí? Nem falam direito, sabe? Nem andam direito, não tem nem postura direita. Como é que isso aí vai ter sucesso? E Jesus, ele escuta tudo aquilo e as pessoas estão maravilhadas. Olha, a Bíblia diz assim: as pessoas estavam maravilhadas de verem o expressar de Jesus, de ver o crescimento de Jesus. E a grande verdade é que todos nós somos observados também nas nossas vidas. Somos observados e muitas vezes quem nos observa não tem a intenção que a gente cresça. Nos observa para dizer: o que está acontecendo? É alguém que está ajudando? É alguém? Deve ser quem indica, deve ser alguém por trás. Essa pessoa não tem competência. Essa pessoa não é capaz. Essa pessoa não vai longe. Porque a gente sabe de onde ela vem. A gente sabe da família dela. A gente sabe que ela não é extraordinária. Como assim essa pessoa está crescendo? E esses tipos de julgamentos muitas vezes machucam, ferem. Porque as pessoas, elas olham para nós sempre como inferior, como incapaz, como não vai crescer, como não vai ser bem sucedido, como alguém que tem que sempre provar algo aos outros.
E a gente fica às vezes assim, ai Deus, e como é que eu faço? Eu faço que nem Alexandre Dumas, né, escritor francês que escreveu o Conde de Monte Cristo, e quando ele escreveu o Conde de Monte Cristo, ele fala de vingança. Ah, porque eu sofri, mas na hora que eu consegui chegar num determinado local, aí eu vou me vingar de todo mundo que julgou-me de uma forma negativa. E tem gente que vive a vida toda tentando e lutando para provar alguma coisa a alguém e tentando se vingar. Quantas pessoas que a gente vai aconselhar, que a gente vai conversar, em que elas não têm paz com a autoridade que Deus deu a elas, com a capacidade que Deus deu a elas, com o esforço que ela tem, e que não precisa provar nada a ninguém, mas estão ali sofrendo e pensando em vingança. Ah, quando eu ficar bem de novo, eu vou me vingar, eu vou mostrar, eu vou fazer isso, eu vou não sei o quê. Pelo amor de Deus, quem não está em paz é você, não são os outros que estão te julgando. Quem não está em paz é aquele que está tentando provar algo aos outros. E enquanto nós quisermos provar algo aos outros, nós nunca seremos maduros, nós nunca seremos felizes, porque é algo em que se fala bastante que a felicidade vem antes do sucesso. E muita gente acha que o sucesso traz felicidade, mas não é verdade. A felicidade vem antes do sucesso, porque você é feliz antes de você ter. Porque se você tem para ser feliz, quando aquilo que você tem é tirado, você perde a felicidade. Porque a sua felicidade é coisa. Ah, eu sou feliz porque eu tenho isso. E se isso aqui se perder? Acabou a sua felicidade, porque está baseada em coisas. E quantas pessoas estão baseando as suas felicidades em coisas, em títulos, em promessas, e perdem a beleza da felicidade que vem por reconhecer que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso pastor, que Deus nos dá a capacidade, que Deus nos dá o conhecimento, que Deus nos dá, sabe, o entendimento para a gente crescer e explorar, e cada vez mais que nós somos provados, mais a gente entende que há coisas dentro de nós que a gente nem imaginava. E aqui eles estão questionando a autoridade de Jesus. E uma das coisas mais belas sobre você questionar a autoridade de alguém, ou você ver a sua autoridade sendo questionada, é a gente ver como está a nossa autoestima. Será que a minha autoestima ela está boa o suficiente? Porque eu tenho que brigar o tempo todo para provar quem eu sou, eu tenho que brigar o tempo todo para provar que eu sou capaz, que eu sou, que eu não sei o quê. Isso, sabe, isso consome. É cansativo você ficar só provando e provando, e as pessoas não vão te reconhecer, independente disso. Porque quem tem um coração ingrato, quem tem um coração egoísta, quem tem um coração dessa forma, nunca vai reconhecer o outro, porque ela não quer o sucesso do outro, ela não quer o bem do outro, ela não quer que o outro se expanda. Isso não é algo que está nela, ela não quer, porque quem ama o crescimento do outro vai apoiar o crescimento do outro, e você não vai ouvir nenhuma palavra de julgamento nesse sentido. Mas quem questiona o crescimento do outro sempre vai colocar uma pedra de tropeço, e as pedras de tropeços vão estar ali. E é onde a gente vê aqui, olha, que Jesus, ele olha e ele vai além da pedra de tropeço natural, porque estão falando somente da competência natural dele. E aí Jesus ele vai além e diz assim, olha, Jesus porém lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, em sua casa. As pessoas não oram mais, e elas se incomodam quando você ora. As pessoas não leem mais a Bíblia, e elas se incomodam quando você lê a Bíblia. As pessoas não louvam mais a Deus, e elas se incomodam quando você louva a Deus. E isso se torna tão natural da sua vida, louvar a Deus, você falar um versículo bíblico, você falar do natural da sua vida, da intimidade que você tem com Deus, não contar, eu oro tantas horas, eu faço isso tantas... Não é isso, isso daí é imaturidade. Mas é você falar do relacionamento que você tem com Deus. Quando isso é tão natural, que você começa a falar, as pessoas começam a se incomodar porque elas não têm aquela intimidade com Deus. Estava falando com a Eune essa semana que aconteceu um fato muito interessante lá no trabalho. Eu estou bem recente no trabalho, e as reuniões são bem pesadas, bem complexas, e vocês sabem que reunião comercial não é uma reunião em que você fala com licença, por gentileza, não existe essas palavras em reunião comercial, mas o fogo voa de todos os lados, né?
Mas, de repente, uma pessoa falou uma série de palavrões e, de repente, ela para, olha para mim e diz: Fernando, me desculpa. Todo mundo parou, olhou para mim e disse assim: o que tem o Fernando? Para ouvir esse desculpa. Se não há nada, ninguém me conhece direito ainda. E as pessoas: o que houve? Aí todo mundo parou assim, ficou me olhando e eu lá. Por quê? Porque as pessoas começam a perceber se você fala palavrão ou não fala palavrão. As pessoas começam a perceber se você reclama muito ou se você não reclama. As pessoas começam a perceber se você é pessimista ou se você não é pessimista. As pessoas começam a perceber se você é o que traz solução ou aquele que só arruma problema. As pessoas percebem isso. E há pessoas que não têm dificuldades de criar uma imagem do que não são. Esse é um outro problema também. Quantas vezes a gente cria uma imagem daquilo que a gente não é? Por algum motivo. Por baixa autoestima. Por querer mostrar algo a alguém, a gente cria uma imagem para o outro que a gente não é. Ah não, porque eu chego lá e xingo mesmo e falo todos os palavrões. Não, você nem fala palavrão, por que você vai mostrar isso? Por que você está fazendo esse comportamento se você não é assim, se você não faz isso? E às vezes a gente quer provar esse tipo de coisa. Jesus, ele mostra aqui que no natural ele está sendo questionado, mas além do natural, a vida espiritual dele também está sendo questionada, porque ele diz: não há profeta com honra em sua própria terra. Ou seja, é a parte espiritual. Porque ser profeta não é uma coisa natural, é uma coisa espiritual. Então a vida espiritual de Jesus também está sendo questionada. Ah, isso é uma fraude, isso aí nem ora, isso aí nem lê a Bíblia, isso aí nem sabe de nada. Mas Jesus, ele cita uma frase que é muito comum no meio da cultura ali. E quando se cita essa frase, ele diz para todo mundo o seguinte: se vocês não reconhecem quem está crescendo no meio de vocês, como os seus filhos vão crescer se não tem ninguém para tomar como exemplo? Por que muitas pessoas fracassam? Porque não querem ser pioneiras. Por que muitas pessoas fracassam? Porque querem ser sombra da luz de outro. Porque alguém é a luz e ela quer ser a sombra e só reflete a luz do outro. Não tem ideias, não tem sonhos próprios, não tem lutas próprias, não tem atividades próprias, não tem medo de errar. Sabe? Não tem medo de errar. Aí você diz assim: pastor, mas não é contraditório dizer que não tem medo de errar? É porque tem gente que só erra para o mal, moralmente, eticamente, e não corrige isso diante de Deus. Jesus ele traz um tema natural para uma questão espiritual: profeta em sua terra. A gente tem hábitos muitas vezes, e esses hábitos são hábitos daninhos que nos levam a continuar cometendo pecados morais e pecados éticos. E às vezes a gente não muda isso com o nosso crescimento. E se a gente prosperar, a gente vai levar esses pecados para os outros níveis, enquanto não corrigir. Porque a gente vai dizer: ah, pastor, mas não é fácil você lidar com as pessoas. E qual que é a forma correta? Qual que é o manual que existe para você lidar com pessoas? Qual que é o manual que existe para você descobrir quem é tóxico e quem não é tóxico? Qual que é o manual que existe para você treinar funcionário? Qual o manual que existe para você lidar com uma pessoa que já de cara olha para ti e diz: eu não gosto de você? E tem muita gente assim, já de cara eu não gosto de você, sabe? Quantos já falaram para você assim: ah, você é torcedor de tal time? E você: caramba, como é que uma pessoa olhando para mim diz que eu sou torcedor de tal time? Como é capaz essa capacidade? Mas tem gente assim. Tinha uma série antigamente chamada Lie to Me, Minta Para Mim, em que tinha um especialista que olhava para as pessoas e captava onde estava a mentira para descobrir o que estava por trás daquele comportamento. Sabe? E aí você olha assim, hoje todo mundo é especialista. Olha para os outros e diz: ah, fulano é assim, aquele é assim. Mas não tem intimidade. Nós não temos intimidade com as pessoas, a gente não quer mais se aproximar. Por que é tão válida uma reunião como essa? É válida porque a gente está próximo, a gente está se vendo, a gente está em contato, a gente não está remoto, a gente não está no digital, a gente está aqui, ó, no toque. E tem gente que perde essa oportunidade de estar junto. E tem gente que perde essa oportunidade de crescer junto. Porque aqui é onde a Bíblia fala que ferro com ferro se apara. E aí ele vai se afiando, e aí ele vai se aparando, e ele vai se aprimorando. Porque Jesus, ele não para nessa questão. Jesus ele mostra algo mais grave. Que independente de você ouvir o que estão falando de você,
ou independente de você aceitar o que estão falando de você negativamente, isso impacta quem está falando. Porque ele fala aqui, olha, Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Quem foi impactado? Não foi Jesus. Jesus era curado. Jesus tinha todo o poder. Ele não foi impactado em nada. Quem foi impactado é quem estava ali, que não recebeu a cura, que não recebeu a bênção, que não recebeu a presença de Deus naquele lugar. Então, é algo que você tem que pensar também. Quando você é mal visto como um cristão em qualquer lugar, não é você que está deixando de ser abençoado. É aquele lugar que está deixando de receber a bênção. É aquele lugar que está deixando de ter a paz. É aquele lugar que está deixando de ser curado. E isso tem que ser um motivo para nós buscarmos a Deus e clamarmos misericórdia. Misericórdia, Senhor, pelos meus vizinhos, porque eles não querem ouvir. Porque às vezes eles ouvem a música que está tocando aqui no rádio, aquela música poderosa, não há ferrolhos, não há portas, não há trancas, e mesmo assim eles estão desdenhando. Olha, esse povo acredita nessas coisas e não sei o quê. Nós não precisamos ir longe. A gente viu lá na festa do pré-Oscar, a comentarista falando, olha, até agora Deus não teve nenhum agradecimento, agradeceram a tudo, até uma árvore, menos Deus. Falou isso, desdenhando daqueles que poderiam agradecer de Deus e não agradeceram de Deus. E as pessoas que poderiam agradecer a Deus ficaram intimidadas e não falaram nada, do tipo, Senhor, muito obrigado por esse prêmio, muito obrigado por essa oportunidade. O objetivo do diabo é tirar a nossa identidade cristã. O objetivo do diabo é roubar a nossa coragem de demonstrar quem nós somos. Eu creio na palavra, a palavra é minha base de fé, a palavra me dá vida. Não sou eu que estou perdendo, quem está perdendo é quem não recebe a palavra. E o diabo quer nos deixar em dúvida em relação a isso. Porque a grande verdade é que relacionamentos vertical com Deus, quando são interferidos, quando são atrapalhados no seu relacionamento vertical com Deus, os relacionamentos horizontais são também impactados. Os relacionamentos horizontais são também afetados de forma negativa. E aí você vai começar a ver dissensões, confusões, brigas, lutas e tantas outras coisas. E aí vem a questão, mas pastor, como é difícil um familiar se voltar para Deus? Às vezes me dá desânimo, às vezes me dá tristeza. Mas note que até a família de Jesus se opunha a ele, até a família de Jesus. Não era algo em que ele estava isento disso. Você vai ver que os próprios parentes dele, em determinado momento, vão até onde Jesus está e dizem, olha, ele está louco, vamos levar ele embora. Chamam ele de louco, dizem que ele está louco. E você diz assim, mas com certeza a mãe dele não estava lá. A Bíblia diz que a mãe dele estava junto com os irmãos, para pegar Jesus porque Jesus estava doido. Então assim, você vê que até a própria mãe achou que Jesus estava doido. Isso é muito profundo, isso é muito sério. Aí você começa a pensar, mas pastor, como é que a gente faz então em relação a isso? A primeira coisa que nós temos que pensar em Provérbios 16:7. Abre aí. Abre alguém aí, por gentileza, para mim, em Provérbios 16:7. Quem achou pode ler. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Que loucura, hein, esse versículo? Alguém tem outra versão? Se os caminhos de alguém são agradados ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivem em paz com Ele. Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Olha a coisa profunda. Se o nosso relacionamento com Deus, vertical, está bem, os nossos relacionamentos horizontais vão ser afetados de alguma forma e Deus vai curar esses relacionamentos trazendo paz. Amém. Não significa que se tornarão nossos amigos. Não significa que se tornarão nossos brothers. Mas significa que vão parar as contendas, as dissensões, as confusões. E isso começa a surgir de repente? Não. Quando a gente continua a manter a nossa confiança em Deus e dizer, Deus, eu confio que Tu vais mudar essa circunstância.
Eu confio, Senhor, que você vai tocar naquela pessoa. Eu e a Eune, nós estávamos conversando alguns dias atrás sobre uma pessoa que estava frustrada porque ela tentou expulsar o demônio de uma pessoa que está totalmente endemoniada e a pessoa não quer ser liberta. Ela não quer, ela já diz, eu não quero Deus, eu não gosto de Deus, eu não quero nada com Deus, e ela está endemoniada. E essa pessoa, que ama muito essa pessoa, ora por ela e tudo mais, está frustrada, porque ela não tem como expulsar aquele demônio de uma pessoa que não quer ser liberta. E às vezes a gente não entende isso, porque o nosso amor pelo outro é tão grande que quer a libertação de todos. Mas a gente também tem que entender que tem gente que não quer ser liberto. Ou tem gente que tem um processo de tempo diferente. Não significa que vai se perder no final, porque a semente está sendo jogada. Uma hora a semente brota, uma hora desperta, porque o Espírito Santo, ele está lá dentro do coração, tocando na porta do nosso coração, para que haja arrependimento, para que haja convencimento. E uma hora aquela pessoa vai, mas não no nosso tempo. Esse é o ponto importante. O diabo quer que você pare de interceder, o diabo quer que você pare de orar, o diabo quer que você pare de crer, o diabo quer que você pare de acreditar que haverá mudança no outro. Porque se você parar de acreditar, você está entregando a pessoa. E às vezes você é a única pessoa de esperança para crer que aquela pessoa pode mudar. É a única possibilidade, é a única possibilidade. E o diabo quer arrancar isso de nós. Por isso que esse versículo é tão precioso, em Provérbios 16:7. Se os nossos caminhos agradam ao Senhor, Ele faz que até os nossos inimigos tenham paz conosco. Eu não sei quem é o seu inimigo, ou quem é aquele que contenda contra você, ou aquele que se opõe contra você, ou aquele que perturba a vida, como perturbaram Jesus aqui, de tal forma que não foram alcançados por milagres. De repente você diz, mas ela poderia ser abençoada, ela poderia ter uma vida diferente, ela poderia estar numa situação diferente. Mas, como Jesus relata aqui, não pôde fazer ali nenhum milagre. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Já pensou? Jesus não poder fazer milagre? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes você vem com tanta fé, às vezes você vem com tanto vigor espiritual, para ver Deus operar e nada acontece. Aí isso coloca em dúvida a sua fé, isso coloca em dúvida a sua vida com Deus. Poxa, por que Deus não fez? Não é só você, não depende só de você. Nós acabamos de cantar, usa-me. Não é só ser curado, é você querer ser usado. Amém. Não é ser só transformado, é você querer ser tocado por Deus para ser útil de alguma forma. Porque tem pessoas que olham para Deus somente com utilidade. O que Deus pode me dar? O que Deus pode fazer por mim? E aí quando você pergunta o que você vai fazer para Deus? Ah, mas eu tenho que fazer? Ele me criou, Ele que cuide. Que muita gente fala isso. Aliás, muitos dos nossos filhos, às vezes, ou primos, ou não sei quem, ou jovens falam isso. Ah, se você me pôs nessa terra, você que cuide. Olha que situação mais ingrata. Sabe? Situação mais ingrata, mas falam isso com Deus também. E é algo em que a gente tem que olhar e ter muita compaixão e dizer, Senhor, por mais que essas pessoas não creiam, não querem, que, sabe, nem os meus dons estão sendo manifestos por causa desse comportamento, que é o que aconteceu aqui. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Por mais que não haja milagre, Senhor, eu creio que eu ainda posso ser usado por Ti. Aleluia. E Jesus, o que Ele faz? Se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não é porque o grupo é incrédulo que todos são incrédulos. Às vezes há um ou outro que você olha no rosto e ela está desejando ser curada, ela está desejando a mudança, ela está desejando a transformação. E é nessa pessoa que você olha e você vê o desejo de mudança, que Jesus vai e coloca a mão e aquela pessoa é curada. Aleluia. Então não desista. Se você vê, independente do grupo em que você está, que há incredulidade, que ninguém está nada, pode haver alguém que pelo rosto você diz, poxa, aquela pessoa, ela está doida para ser transformada. Vá lá e faça o que você sabe fazer de melhor. Abençoar e usar os dons com todo o poder e graça.
Porque a Bíblia diz que Jesus, ele não se intimidou pela incredulidade deles, mas ele curou poucos. Às vezes a gente tem que parar com essa questão de estatística, tem que ser muitos, porque se Deus não está aqui. Ah não, tem que ser uma abundância, tem que ser aquela coisa. Espera aí, aqui mostra que Jesus lidou com poucos. Quem disse que sempre serão muitos? Quem disse que sempre serão multidões? Quem disse que sempre serão aquelas coisas que trazem curtidas, visibilidades e tantas... Quem disse? Jesus curou uns poucos. A gente tem que saber lidar com pouco também. Inclusive no nosso resultado de fé. No nosso resultado de fé, às vezes não vai ser grande, não vai aparentar enorme, não vai aparentar aquela coisa que você diz, puxa, ali Deus está transformando. Às vezes não. Às vezes você ganhou só uma caneta. Mas só que o poder e a autoridade dessa caneta era tudo o que faltava na sua mão para você assinar o contrato que você tanto estava orando. Aleluia. Você não assina contrato sem caneta. Aleluia. Mas às vezes a gente quer tanto papel, a gente quer tanto o meio, que a gente esquece do básico. Você só vai assinar um contrato físico se você tiver uma caneta. E aí Deus te dá a caneta, mas você não viu o contrato ainda. Aí você diz, ai Deus, isso aqui não é suficiente, como é que o Senhor me dá só isso aqui, pelo amor de Deus? Meus queridos, louvem a Deus pela caneta. Aleluia. Porque quando o contrato chegar, é só assinar. Amém. E aí é onde você vê isso aqui, se não curar uns poucos, impondo-lhe as mãos. Ou seja, ele só pegou a caneta, né? Só esticou e está curado, está abençoado, está restaurado, está mudado. Amém. E aí a palavra do Senhor disse, admirou-se Jesus da incredulidade deles. Contudo, mesmo eu me admirando, que o pessoal é incrédulo, que o pessoal é resistente, que o pessoal não quer Deus, mesmo eu vendo tudo isso, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ele não parou quem ele era por causa dos outros. E é isso que é a mensagem para cada um de nós. Não pare. Amém. Aquilo que é o seu chamado, aquilo que é o seu dom, aquilo que é a presença de Deus, aquilo que é o seu talento, aquilo que é a sua capacidade, por causa da incredulidade de alguns, por causa da escolha de alguns. Mas, contudo, percorra os lugares e continue sendo quem você é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar então. Amém. Graças a Deus. Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado. Porque a Tua palavra cura, a Tua palavra restaura, a Tua palavra transforma. E nós sabemos, ó Pai, que essa palavra, mesmo simples, ela nos alerta, ó Pai, sobre as coisas que ouvimos, sobre atitudes que percebemos, sobre comportamentos de outras pessoas que às vezes afetam a nossa fé, afetam, ó Pai, a nossa esperança às vezes. Mas nessa palavra a gente vê, ó Pai, que nós temos que ir além daquilo que a gente vê, que a gente percebe e do que a gente tem certeza às vezes, ó Pai. Porque é nesse momento, ó Pai, que Tu nos cura para a gente continuar sendo quem nós somos no Senhor. Continuar orando, a continuar jejuando, a continuar lendo a Tua palavra, a continuar cantando, a continuar clamando, a continuar vendo Teus milagres, Senhor. Senhor, independente da opinião dos outros, ó Pai, queremos ser aquilo que Tu nos chama para ser. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa alegria, essa é a nossa paz, esse é o nosso contentamento, ó Pai, está na Tua vontade e não na vontade dos outros, e não na expectativa dos outros, Senhor. Senhor, tira de nós o desejo de agradar os outros. Tira de nós, ó Pai, de se incomodar tanto com a opinião dos outros, ó Pai. Que a gente se importe com a Tua opinião, que a gente se importe, ó Pai, com o que Tu olhas para nós e vê. Que isso seja maior do que quaisquer coisas, Senhor. Porque é isso, ó Pai, que no final das contas vai nos dar a coragem, vai nos dar o ânimo de, mesmo havendo incredulidade, podermos estender a mão e tocar alguns, poucos. E para Ti isso não importa, ó Pai, se são poucos. E esses poucos serem transformados, e esses poucos serem curados, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Somos uma igreja acolhedora, formada
por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.